Queridos, a mensagem que eu quero trazer para vocês, eu já ministrei ela em oportunidades passadas, de uma forma um pouco diferente, mas entendo que o tema é basicamente o mesmo. É predisposto. A palavra é estar predisposto. Dizer para Deus: sim, Senhor, eis-me aqui, estou predisposto. Já usei, tá difícil passar esse texto, não, é negócio. Já usei outras vezes alguns textos para falar sobre isso, mas hoje eu gostaria de usar outros argumentos, né? Eu tenho consultado o meu consultor especial de assuntos teológicos, Felipe Almeida, e geralmente ele fala: pai, toma cuidado que isso não está na Bíblia. Então meu filho se tornou especialista em dizer: pai, toma cuidado que isso não está na Bíblia. E dessa vez ele disse também. Eu falei: ok, então deixa eu tentar ajeitar aqui para poder encaixar na Bíblia. Eu me lembro que uma vez eu falei sobre isso, está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39 e 40, quando Paulo está dando uma instrução. Ele diz assim, sobre casamento. Ele diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser. Eu não estou autorizando nenhuma viúva a casar aqui, hein? A ideia é outra, tá, Neuza? Fica calma aí. A minha Tata não casa mais. Cadê ela? Cadê a Neuza? Nem sei onde ela está. Fugiu daqui. Cadê a Neuza? Onde você está, filha? Hã? A Neuza está ali. Se você casar de novo, o Renan te mata. Ela disse que homem que nem o Flor, ela nunca mais vai arrumar outro igual. E eu concordo com ela. Então a mulher fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ou seja, o cara tem que ser crente, tá? Todavia, ela será mais feliz se ela ficar viúva. Ok? E aí Paulo diz assim: segundo a minha opinião. E eu penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo: estou dando uma opinião, e essa opinião é baseada em algo que eu sinto, e eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nós precisamos entender bem sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não domina a mente de ninguém. Quem domina a mente é Satanás. O Espírito Santo não tira de você lembranças. Uma pessoa, por exemplo, fala assim: eu recebi o Espírito Santo, mas eu não lembro o que aconteceu. É esquisitíssimo, isso não existe. O Espírito Santo não domina mentes. O Espírito Santo age numa pessoa e dá liberdade para ela barrar a ação, inclusive. O Espírito está sujeito ao profeta. Então um profeta pode receber uma mensagem de Deus e não fazer do jeito que está recebendo, e pode receber uma palavra de Deus e entregar, e ele será responsável pelo que ele está entregando. O Espírito de Deus não trabalha de forma de possessão. Quem faz possessão é o diabo. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo ministra para a pessoa e ela entrega aquilo que foi ministrado para ser julgado se aquilo procede de Deus ou não. Então Paulo diz: eu tenho o Espírito Santo e eu estou dando a minha opinião. Ele fala sobre casamento, dá a sua opinião, porque o Espírito Santo habita nele e ele entende que a opinião dele é importante. Aí eu fico pensando: e eu? Será que eu também tenho esse mesmo direito? Que Paulo tinha de dizer: pode me escutar porque eu tenho o Espírito Santo? Eu tenho medo. Eu tenho temor de fazer isso, porque eu cometo muitos erros. E de repente alguém pode olhar para mim e achar que tudo aquilo que eu faço é dirigido pelo Espírito Santo. Não sou dirigido pelo Espírito Santo em tudo. Deixa eu contar um negócio que aconteceu na praia, que prova que eu não sou dirigido, tá? E o Renan me ajudou. Aliás, o Renan foi o culpado. Nós estávamos lá na praia, gente. E aí nós perguntamos para o rapaz da barraca, tudo caro, 250 conto um prato de comida na barraca. Meu Deus. Sentamos lá, aí eu falei para o rapaz: viu, a gente pode comer as coisas que passam aqui na praia?
Ele falou assim: algumas pode, outras não. Eu falei: nossa, como que eu vou saber? Ele tem uma lista? Aí ele falou, eu falei: milho? Ele: pode. Água de coco? Pode. Pastel? Não pode. Baseado em quê? Esse cara pôde falar para mim que eu não posso comer pastel. Mas tudo bem, toda vez eu entendo que eu não posso comer na barraca dele. Ok? Ok, então eu falei: então o que eu não posso? Fala o que eu não posso. Ele falou: não pode comer pastel, não pode comer bolinho de camarão, não pode. Foi falando as coisas que não pode. Eu falei: mas você vende na sua barraca? Ele falou: não vendo. Não vendo e não pode. Nossa, que pessoal esquisito. E aí nós estávamos lá na barraca, estava eu, a Luana não tinha chegado, sorte do rapaz, porque se a Luana tivesse, se a Luana, minha filha, tivesse lá, ela virava aquela barraca de ponta cabeça. E eu não, eu só aproveitei o Renan, que era grande, e fiquei grande também. Aí estávamos lá sentados, de repente eu com o Renan resolvo o quê? Comer um pastel. Como que você vai na praia e não come um pastel? Aí eu com o Renan saímos da barraca e fomos na areia. E lá na areia nós pedimos o pastel. Estava horrível, mas tudo bem. O pastel estava gelado, aquele cara estava andando acho que não sei quantas horas com o cesto. E nós comemos. Quando nós voltamos para a barraca, o cara chega e fala assim: saiam daqui agora. Desse jeito, bravo. Vocês foram comer o pastel que eu falei que não podia comer. Eu falei: você está louco, cara? Você está me dizendo que eu não posso ir na areia comer um pastel? Eu não posso comer na sua barraca? E o Renan e a gente tinha pedido o almoço já. O cara chegou com o almoço e mandou nós embora. Mas literalmente esculachou a gente. Eu falei: agora não, né? Olhei para o Renan levanta e bravo. Falei: pronto, é só o que eu queria, o Renan de guarda-costa. Vai o Renan, 1,90 m, braço dessa largura. O Renan bota o dedo na cara do cara e eu atrás. É isso aí. Tá pensando que é o quê? Sabe aqueles baixinhos? Sabe aqueles baixinhos que vai na festa, peida na festa, culpa os outros, essas coisas? E eu tava lá, agitei pra caramba aquele negócio. Ai, gente, falei: eu vou filmar essa porcaria. Falei, e o Renan bravo. Eu falei: e leva essa comida embora, que nós não queremos comer nada mais dessa barraca. Foi cara, obviamente que eu e o Renan não estava dirigido pelo Espírito Santo. Ficamos muito bravos. Então nem tudo. E eu não vou voltar lá pedir perdão também, pode deixar isso bem claro, porque não dá para voltar mais lá. Mas o certo era, a gente ficou muito bravo, saiu da barraca. E eu falei: a sorte que a Luana está aqui, porque se a Luana está aqui, ela vira a mesa. Vocês não têm noção do que é a Luana brava. Eu não tenho a direção plena, eu tenho a direção da palavra. Naquilo que tiver na palavra, eu sei que não tem erro. Então eu não consigo me comparar com Paulo. Mas eu acredito que sim, que Deus também fala comigo, apesar da minha grande limitação, e não podendo me comparar com os homens de Deus que viveram nessa terra. Inclusive, na semana passada eu cometi um erro que eu preciso consertar aqui agora. Na semana passada, na ministração, eu até cortei da ministração, eu disse aqui que Martinho Lutero tinha escravos, e disse também que Martinho Lutero era mariano. Não era nada disso. A fonte minha estava errada. Martinho Lutero não era escravagista, e Martinho Lutero não era adorador de Maria. Martinho Lutero era antissemita, infelizmente. Ele não gostava de judeu. Feito essa correção, mostra como a gente tem essa possibilidade de cometer erros. Mas Deus, Ele disse para mim, entregou uma palavra, falou assim que nós precisamos estar predispostos. Predisposto significa ter dentro da gente uma predisposição. E aí eu me lembrei de quando eu me converti. Eu ficava, antes de conhecer Jesus, eu ficava dentro da minha empresa. E lá eu combinava com os meus patrões, e a gente ia, nós chamava de peguinha. Nós ia para gandaia, fazia churrasco com um monte de mulherada. Era uma vida terrível. Eu enganava a minha esposa. Eu deixava ela em casa, grávida da Luana, muitas vezes com o bebê, com a Luana já nascida, pequena.
E eu me lembro, depois de ter me convertido, abandonado, confessado meus pecados para minha esposa, recebi o perdão dela, dos pais dela. E eu me lembro que um dia, ali na empresa, eu estava, não estava me sentindo bem. Eu tinha deixado a Luana com febre em casa e ido trabalhar lá em Capivari. E eu recebi um convite para ir num culto. O pastor era um ex-feiticeiro que tomava conta lá da igreja. Era um homem que tinha muitos dons. E ele tinha um filho cego que ministrava. E eu comecei a admirar aquele pastor, porque ele começou a contar para mim todos os segredos da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé. Principalmente da Quimbanda, que é a parte mais negra da bruxaria que tem no Brasil, mais terrível, da magia negra mesmo. E ele contava tudo que ele fazia, os rituais, como ele fazia os rituais, ele contava tudo para mim. E aí iria ter um culto. A igreja dele era feita de tábuas, super simples. Naquela época não tinha celular. Eu liguei para a diva e disse: olha, eu vou para um culto. Eu não me lembro exatamente da nossa conversa, mas se não me engano ela disse: mas a Luana ainda está com febre. E aí naquela hora eu fiquei em dúvida se eu vinha embora ou se eu ia para o culto. Mas eu decidi naquele dia, acredito que movido pelo Espírito Santo, entrar dentro daquela igreja. E eu sentei no banco de trás, um banquinho de madeira, a igreja todinha de madeira, o piso era a terra batida. E ali eu sentei e fiquei quieto. Na hora que eu sentei ali, uma mulher saiu de lá da frente, chegou até mim, e eu estava fazendo 2 orações dentro do meu coração. Eu estava orando que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo, eu queria demais, era o que eu mais desejava. E eu estava pedindo para Deus curar a minha filha que estava doente. O certo como pai, eu acho que era eu ter ido embora para casa para cuidar da minha filha. Porque a minha esposa, eu estava com a condução. Eu falei para ela: vai dando medicamento para ela, vai fazendo alguma coisa. E eu resolvi imprudentemente, vou colocar assim, ficar naquela reunião. E ali eu orando, buscando a Deus em silêncio, dizendo: Senhor, batiza-me com o Espírito Santo. Senhor, eu estou numa igreja pentecostal, está todo mundo falando em línguas, eu não falo em línguas, batiza-me com o Espírito Santo. E eu pedindo para ser batizado: Senhor, vai lá, visita a minha filha, eu não posso ficar com o coração aqui desse jeito, visita e tira o mal que está nela. Essa mulher levanta lá da frente e diz assim: posso falar com você? Eu falei: claro. Ela falou: Deus mostra que você está fazendo uma oração aqui agora e você está pedindo 2 coisas. Eu falei: uau. Porque eu acho estranho o profeta que fala o RG do outro. Por que Deus quer saber o RG do outro? Por que Deus quer contar o seu RG para o outro? Umas coisas esquisitas que a gente vê hoje, um mover profético estranho. Aí ela disse para mim assim: você pede para o Senhor que você deseja muito ser batizado com o Espírito Santo. Deus manda dizer para você que em pouco tempo o batismo com o Espírito Santo virá sobre você. Que você continue buscando com zelo com que você está buscando. Aquilo me arrepiou inteiro. E tem mais uma oração que você está fazendo. Você tem um filho, uma filha lá na sua casa que está doente e o dia inteiro. E Deus manda avisar: neste momento ela está sendo curada. Eu marquei bem o horário. Quando terminou o culto, eu vim correndo para casa. E a Luana estava sem febre nenhuma. Eu perguntei para a diva qual era o horário. E o horário batia exatamente com o horário que aquela mulher trouxe aquilo para mim. Isso me fez pensar: o caminho mais correto era eu ter voltado para minha casa. Mas eu consegui, por uma graça de Deus, ouvir a voz do Espírito. E aquilo que provavelmente eu não conseguiria fazer, o Espírito Santo fez para mim no momento que eu fui buscar o Senhor. No momento que eu fui pagar, eu paguei um preço de estar ali. Eu estava cansado, eu saía de casa quase 5 horas da manhã. E já era, o culto começou 7 horas, já eram quase 10 da noite, eu tinha que vir embora. E eu tive essa experiência e eu entendo que é porque Deus falou: Jair, vai lá. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. E eu comecei a perceber que eu não vou entrar nisso, que todas as vezes na vida que eu disse: eis-me aqui, Senhor,
mesmo contra a minha vontade. Eis-me aqui, Senhor, mesmo contra meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Toda vez que eu disse isso, eu fui muito abençoado. Muito abençoado. Eu não tinha nenhuma moral para dizer para a diva que eu ia ficar até tarde, que eu ia no culto, porque ela tinha todo o direito de duvidar de mim. Mas ela concordou comigo. E essa predisposição de buscar Deus um pouco além gerou em mim uma recompensa. As duas coisas que eu mais queria na vida aconteceram comigo. Tem algo aqui interessante em João no capítulo 35 ao 41. João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Então João Batista estava com 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, começou a seguir Jesus. Dois discípulos começaram a seguir Jesus. Discípulo de quem? De João Batista. Às vezes a gente não percebe como é que Pedro foi chamado para servir Jesus, como aconteceu. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguia, disse: o que vocês estão querendo? E eles falaram: Rabi, guarda bem esse nome, Rabi, que quer dizer mestre, da onde vem a palavra rabino. Onde você mora? Onde você está assistindo? Jesus disse: vem e vejam. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Se não me engano, a hora 10ª é 4 horas da tarde. Ok? Ficaram lá o tempo todo com Jesus, ouvindo ele. Quem era esse discípulo de João? Um, a Bíblia não fala quem era, e o outro, a Bíblia fala quem era: André. Sabe qual foi o primeiro dos 12 discípulos que conheceu a Jesus? André. E às vezes isso passa batido, a gente não percebe. André foi o primeiro dos 12 que conheceu a Jesus, porque João. E quem era André? André era o irmão de Simão Pedro, e ele era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. Ele achou o seu próprio irmão. Agora ele encontra Pedro e diz: achamos aquele que é o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André foi o primeiro que achou. Foi o primeiro. André era discípulo de João Batista, e André, dos 12 discípulos, é aquele que tinha a experiência mais forte, o que teve a primeira experiência, vamos dizer assim, não sei se é a mais forte, mas com certeza a primeira experiência com Jesus e com Deus era André que tinha. Porque André era discípulo de João Batista, ele já estava vendo o mover de João Batista. Ele estava mais próximo de conhecer o reino de Deus do que os demais. André avisa Pedro que encontrou o Messias. Jesus encontra eles. Numa outra ocasião, os chama para segui-lo. Jesus chama também seus primos, João e Tiago. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 12, 13, 17 ao 22, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiam. Todos os discípulos foram chamados praticamente ao mesmo tempo por Jesus. Os 4 primeiros escolhidos eram Pedro, André, Tiago e João. Jesus disse para esses 4: fareis de vocês pescadores de homens. Todos os discípulos um dia acabaram se tornando pescador de homens,
com o passar do tempo. Todos foram usados por Deus. Tirando Judas, todos vingaram e cumpriram o seu chamado. Mas alguns discípulos se evidenciaram mais e outros menos. Jesus disse para todos eles uma promessa. Em Mateus capítulo 19, versículo 27 e 28, então lhe falou Pedro: eis que nós deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo a vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os 12 discípulos eram abençoados. Os 12 discípulos cumpriram o seu chamado. Apocalipse 21, 14 diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Todos eles eram importantes, todos eles seriam honrados, todos eles cumpriram o seu trabalho e sua missão. Jesus honrou esses homens, porque eles deram suas vidas, foram martirizados pelo Evangelho e pagaram o preço pelo seu mestre. Então, em hipótese alguma, eu quero diminuir qualquer discípulo. Por favor, entendam bem isso. Mas as minhas observações me levam a pensar: como é que as crianças cantam a música? Pedro, André, Tiago e João no barquinho. É assim a música? Não é assim? É só Pedro, Tiago e... Mas e por que não André? E por que não André? Por que André não? Não era para cantar Pedro, André, Tiago e João? Não se canta. Mas canta-se Pedro, Tiago e João pularam André. Por quê? Onde está André na música? Mas a coisa fica pior. Por que que só Pedro, Tiago e João estavam na transfiguração? Por quê? Porque só Pedro, Tiago e João viram Jesus glorificado e viram Moisés e Elias. Por que André não estava aqui? Por que só Pedro, Tiago e João viram a ressurreição da filha de Jairo? E quando Jesus sobe para poder ressuscitar a menina, ele não deixa ninguém junto, nenhum dos 12. Somente Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Jesus não permite que os discípulos subam, e nem André. Mas André teve o mesmo chamado, André era o mesmo pescador, André foi aquele cara que viu primeiro, André conheceu primeiro. A Bíblia não fala nada que desabone André. Se não há nada físico manifesto que desaprove André, tinha alguma coisa escondida, tinha alguma coisa que talvez não era nem pecado, mas tinha alguma coisa que só Jesus sabia. Só Pedro, Tiago e João, quando chegou no Getsêmani, foi além, porque o Getsêmani foi dividido em duas partes, não sei se você se lembra. Jesus leva 11 com eles, Judas vazou. E quando Jesus leva os 11, fica um grupo parado, e 3 Jesus manda ir além com ele. 3 vai além, 9 fica, 8 fica, 8 ficam antes, 3 vão depois. Quem é esses 3? É Pedro, Tiago e João. Jesus era chamado de rabi. Você sabe o que um rabino faz em Israel? Deixa eu até explicar um pouco melhor. Tinha 2 profissões em Israel que era muito
que dava muito futuro. A primeira delas era o cobrador de impostos. O cobrador de impostos tinha muito futuro em Israel, porque ele podia tirar o dinheiro que ele quisesse e colocar no bolso. Muito parecido com os políticos hoje em dia, né? Agora o Filipinho chega para mim e fala: pai, eu quero ser deputado federal. Eu falo: sério, filho? Falo, sério, pai. E eu tenho 100 mil pessoas que votariam em mim. Eu vou dar o seguinte conselho para ele. Fala: filho, seja um deputado federal, mas não roube nada de ninguém e não venda a sua alma. E ele vai ganhar 50 mil por mês. Ele vai ter vale terno, vale saúde no Hospital Einstein. Ele vai ter tudo, vai dar uns 50 pau por mês. Ele não precisa roubar. Então é uma profissão interessante. O cobrador de impostos ali em Israel, o publicano, ele era muito criticado porque ele estava cobrando em favor de Roma. Mas era uma baita profissão. A segunda profissão muito boa que tinha Israel era ser mestre da lei. Como alguém se tornava mestre da lei? Um rabino chamava essa pessoa e falava assim: eu estou dando um exemplo, eu vou ensinar a você tudo o que sei. Esse cara estava com a vida garantida, e ele seria muito bem visto em Israel, e estava com a vida garantida. Geralmente, para ter aulas e para seguir um rabino, havia necessidade de ser de uma família muito boa e muito rica. Geralmente não era para qualquer família. Agora o que Jesus faz? Jesus não era somente um rabino, ele era o maior que estava se movendo em Israel. Nenhum rabino ressuscitava mortos, nenhum rabino andava sobre as águas, nenhum rabino multiplicava pães. E era dada uma honra muito grande a esses homens. E 12 homens sem nenhuma qualificação foram chamados para andar com o rabino Jesus. E eles não eram filhos de famílias importantes. A Bíblia fala que Paulo foi aluno de Gamaliel, um proeminente rabino da época. Mas Jesus chama homens sem nenhuma expressão, todos escolhidos por critérios que só Jesus sabia. Só Jesus sabia o porquê. E agora eu volto à pergunta: por que André não está junto com os três? Só Jesus sabe o porquê. Mas a Bíblia explica a Bíblia. Como você entende que a Bíblia está certa? A Bíblia explica a Bíblia. E mesmo não havendo nenhuma referência teológica sobre o assunto, eu entendo que posso dizer o que eu penso, porque eu acho que eu também tenho o Espírito Santo. Você viu que eu dei uma baita de uma volta para poder chegar nisso daí? Isaías no capítulo 6, versículo 1 a 8, diz assim: no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Deus se refere agora no plural, nós. Pai,
Filho e Espírito Santo, um Deus único, manifesto em 3 pessoas. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías está disposto a ser enviado por Deus. Deus olha do céu e grita: quem? Quem? Quem quer mais? Quem quer ir mais profundo? Quem quer me conhecer melhor? Quem quer andar comigo? Quem quer se desligar do mundo? Quem eu posso enviar? Quem pode ser a minha voz nessa geração? Quem pode dizer não, está errado? É pecado, está errado. Quem? Por que Moisés passa o cajado para Josué e não para Caleb? Caleb não era tão honrado e virtuoso como Josué. Não foram os dois que falaram bem a respeito do Senhor, do seu poder e do seu livramento diante de tudo que estava por vir? Seria porque Josué, Deus sabia que estava focado no plano de Deus mais do que Caleb? Talvez. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo Josué agindo. Caleb eu vejo só com 85 anos, porque Deus não quis fazer mais menção. Porventura Caleb não é honrado? É honrado. E com 85 anos ele mostra que ele era honrado. Mas me parece que Josué disse para Deus: pode contar comigo. Depois de Josué, Deus teve que mudar a forma de governo de Israel. Os dois eram guerreiros. Os dois eram aprovados. Mas Josué tinha algo a mais. E Deus é Deus e faz como quer. Você realmente acredita que a mente de Deus, que é capaz de contar cada átomo de todo o universo e numerá-lo e dar um nome para cada um deles, que conhece cada estrela do universo e dá um nome para cada uma delas, faz as coisas aleatoriamente? Eu não creio. Ele sabe o que faz. Será que Deus não chamou André porque ele sabia que naquele momento, não depois, naquele momento, ele precisava de pessoas cujo coração favorecesse a fé nos milagres que iriam acontecer? Será que Deus não está olhando para nós hoje dizendo assim: quem? Qual de vocês? Quem diz sim para mim? Não seria porque Deus, assim como lá em Isaías, Ele está procurando pessoas que realmente estejam predispostas, e Ele, por que eu digo predisposta? Porque Ele consegue ler o coração. E o meu coração é enganoso, eu sei disso. Mas Deus, quando lê o coração, Ele não lê só o engano que tem no nosso coração.
Ele lê a predisposição do nosso coração. Jesus sabe quem está disposto a ir além para fazer o que é certo. Jesus sabe quem está disposto a negar a si mesmo e as paixões da sua alma para ir além. Jesus sabe quem está disposto a pagar um preço maior. O Senhor sabe que apesar das nossas fraquezas, Ele sabe realmente com quem Ele pode contar e até onde Ele possa contar. Porque às vezes nós dizemos: Deus, o Senhor pode contar comigo, mas nós não falamos para Deus até onde Ele pode contar comigo. Porque uma coisa é dizer para Deus: Senhor, pode contar, eu estou aqui, mas até onde você está disposto a ir? Até onde? Porque o pai, ele diz assim para o filho: posso contar com você, filho? Pode. Até onde? Até a morte, pai. Diante de todos os profetas que haviam naquela época, penso eu que Isaías estava mais predisposto do que todos os demais profetas. Por isso Deus o escolheu. Eu acho que entre Josué e Caleb, dois homens maravilhosos, havia um que estava mais predisposto talvez do que o outro. Talvez, penso eu. Quando eu vejo a vida de Josué, e a Bíblia não narra a vida de Caleb, não muito mais, eu vejo um homem totalmente predisposto a colocar a sua vida em segundo plano para servir o Senhor, para que Deus pudesse cuidar da sua vida. Percebe? Não é Josué cuidando da própria vida, é Josué cuidando da vontade de Deus, para que a vontade de Deus cuidasse da sua vida. Eu não acho que Deus está pedindo para todo mundo: vamos abandonar tudo, vamos parar com tudo. Mas eu acredito que Deus está pedindo para ser o primeiro lugar na sua vida. Para algumas pessoas, já fiz uma ministração sobre isso no passado, Deus pede suor. Para outras pessoas, Deus pede lágrimas. E para outras pessoas, Deus pede sangue. O suor é quando o seu trabalho, você entende que primeiramente é o Senhor o dono dele. E por isso você consegue entender o que é ser dizimista. As lágrimas é porque Deus coloca algo dentro do seu coração, não por você. Porque chorar por você e por seu filho é fácil. Mas Deus colocar no seu coração para você chorar por almas que estão perdidas e por pessoas que não são os seus filhos. Toda mãe sente uma dor enorme pelo filho, a ponto de até fazer coisas erradas. Mas e aquele choro seu por algo que Deus colocou no seu coração? Para algumas pessoas Deus pede isso. Essas pessoas são chamadas de intercessoras. E há algumas pessoas que Deus pede o sangue, são mártires. Tem cristãos morrendo na África, queimados e degolados, porque são de Jesus. Nesse momento, hoje, está acontecendo. O fato é que Deus está à busca de pessoas predispostas, onde Ele as usará para operar por Ele, diante de circunstâncias cotidianas. Talvez André, mesmo sendo um homem de Deus, naquele momento, não estava tão predisposto como Pedro, Tiago e João. É a explicação que eu entendo, que Jesus, dentro dele, sabia disso. E por causa disso, hoje as crianças cantam só Pedro, Tiago e João na música.
Com certeza Jesus fez uma leitura e pela sua sabedoria, ele discerniu quais eram os 3 que eles estavam mais predispostos. Jesus trabalha com cada momento, e agora eu quero encerrar com isso, que eu acho que é muito forte. Jesus trabalha, preste bem atenção em mim, Jesus trabalha com cada momento da sua vida, ok? Preste atenção agora no que vem, a segunda parte. Um momento perdido é um momento perdido que não voltará mais. Eu vou repetir. Jesus trabalha com cada momento da sua vida, por isso o momento que você está vivendo é importante. Faça o que é certo, faça o que Ele manda, porque um momento perdido é um momento perdido que não voltará mais. Apesar de Deus renovar oportunidades o tempo todo, essa de hoje é hoje. Por isso Hebreus capítulo 3 versículo 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração de vocês. Se hoje, não faça como o povo fez no deserto. Eu digo sim, Senhor, mesmo na simplicidade da minha vida, eu digo sim, pode contar comigo. Vamos ficar de pé.